em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes. É difícil definir a fronteira entre os dois painéis, não é? Até porque este também tem a situação. De qualquer dos modos, eu tentaria desenvolver duas ideias e deixar três notas de apontamentos para a frente. Já não vou dizer aquilo que pretendia dizer do início, porque entretanto há um painel, a gente tem tendência para, enfim, comentar aquilo que foi dito e a tentar cumprir o tempo. Em primeiro lugar, procurar demonstrar que em cada etapa de revisão da legislação laboral houve aspectos ou efeitos que se articulam entre si muito gravosos para os trabalhadores. E eu referi apenas 4. Em primeiro lugar, cada revisão da legislação levou a uma maior desproteção dos trabalhadores e, portanto, maior desequilíbrios na relação laboral. Em segundo lugar, levou a maior agravamento das condições de trabalho, salários e outros aspectos das condições de trabalho. Em terceiro lugar, isto conduziu à diminuição drástica das convenções e da cobertura pelas convenções. E, em quarto lugar, verifica-se que a desproteção feita aos sindicatos e aos trabalhadores é diretamente proporcional à proteção que os governos sucessivos fizeram às entidades patronais. Nós podemos desenvolver com vários indicadores estes aspectos, mas eu dizia apenas o seguinte: no final da década de 70, princípio da década de 80, o traço fundamental de ataque à contratação era por via da contenção salarial. Ainda não era a redução salarial, era a redução dos salários do poder real de compra, evidentemente, mas o traço fundamental era a contenção salarial. O Governo impunha tetos salariais às empresas públicas, que por sua vez servia como exemplo e pressão sobre o setor privado. Só depois, na década de 80, é que começou a surgir outras matérias no sentido de desproteger ainda mais os trabalhadores. A partir daí, fundamentalmente, começou-se a falar em matérias de organização do trabalho, que no fundamental não eram para resolver problemas da organização do trabalho, mas era para reduzir custos do fator de trabalho. E, portanto, foi adicionado novos fatores de desproteção dos trabalhadores e das suas condições de trabalho. O professor Jorge Leite falou, por exemplo, da parte da manhã, a introdução dos sistemas de adaptabilidade, de flexibilidade, não se limitaram a remeter para a negociação coletiva. Houve sucessivas alterações que depois colocaram no plano da individualização, portanto, estes regimes. Todo o caminho que foi feito da alteração da legislação foi sempre da desproteção. E podíamos sair do campo estritamente da condição coletiva e da negociação e ir para a questão da lei dos despedimentos, da precariedade, dos contratos a prazo e por aí fora. E, por outro lado, o que nós verificamos é que, por exemplo, na situação que hoje vivemos, é um ataque fortíssimo aos salários, porque naquela altura havia de facto os tetos salariais, mas ainda havia a anualização dos salários, agora não há sequer a noção dos salários. Já foi referido que em 2015, e isto vem desde 2009, de 2009 até 2015, veio-se alargando o período médio de vigência da eficácia das tabelas, que está em 2015, em dezembro, em 46 meses. Mas se virem o relatório do mês de dezembro, as convenções que foram publicadas em mês de dezembro, a média é 80 meses, 83 meses. É disto que estamos a falar. Portanto, permanece um ataque fortíssimo aos salários, mas também agravado com um ataque fortíssimo ao aumento da exploração por via das diferentes formas de organizar. Não é organizar, mas é invocar a organização do trabalho para reduzir custos do fator trabalho. Isto são muitos exemplos, todos vós conhecem, não vou perder tempo com isso. E isto coloca, desde logo, uma conclusão relativamente a este diagnóstico. É que tudo aquilo que foi feito, invocando alterações inovadoras, introduzindo alterações inovadoras, nós percebemos que da parte de quem tem interesse nisso, invoca essa razão. Já compreendemos menos quando atores que em princípio não têm, enfim, interesse direto, digam coisas que desconhecem. Deixamos aqui a sugestão de lerem os conteúdos de contratação coletiva, nomeadamente contratos de setores, que tiveram um aviso de caducidade, vejam os seus conteúdos e comparem com conteúdos de recentes publicações de contratos e talvez fiquem surpreendidos do que é isso das novas inovações. Porque o que de facto se tratou foi disto, invocar introdução de inovações relativamente
à Organização do Trabalho, que não se trata efetivamente disso. Trata-se, pura e simplesmente, de formas para reduzir o custo do trabalho. E daqui decorre uma segunda ideia, que é esta. É que, em relação a estes aspectos, isto não decorre do tempo da Troika. Como algumas intervenções quiseram fazer que da parte da manhã. Não, isto vem desde muito longe. Não é? Podemos dizer, enfim, de uma forma mais ou menos simplificada, não é? Que isto vai beber, digamos, ao neoliberalismo, vai beber, tem raízes, vai beber ao consenso de Washington e fez a sua cavalgada de lá para cá. E tem vindo a impor este paradigma. Isto não vem do tempo da Troika. Porque quando nós olhamos para o período anterior a 2003 e comparamos as convenções coletivas e a cobertura, nós verificamos que em 2003 houve uma queda significativa, mas também houve a seguir a 2006 e também houve a seguir a 2009. Portanto, isto vem de trás, isto não é de agora da Troika. É evidentemente que o período da Troika agravou bastante, portanto, estes problemas. Isso é uma evidência. Mas o problema que nós temos é anterior a isso. É o paradigma que está aqui em causa. E porquê é que é o paradigma? É o paradigma porque o caminho que vem sendo feito é na precarização da prestação do trabalho, mas é também na precarização da vida familiar, mas é também na precarização da vida em sociedade. Os exemplos que foram dados aqui de manhã, por exemplo, a Célia Lopes, em relação ao comércio, em relação às jovens mães trabalhadoras, não é? Nós podemos multiplicar por centenas de exemplos e por aí fora. E eu penso que todos nós conhecemos essa situação. E este é o problema que nós temos. É o caminho que se tem feito num paradigma cada vez mais acentuado contra os trabalhadores, a sua proteção. E este é que é o problema que nós temos. Duas notas. Quando se refere em relação à cobertura, às convenções publicadas, nós temos de ser mais rigorosos. E para sermos rigorosos, nem temos dados suficientes para ter uma análise num período curto. E porquê? Para já há contratos paralelos que são publicados e todos eles trazem o mesmo número de trabalhadores, mas são paralelos. E não se pode comparar, por exemplo, um contrato paralelo do setor vestuário com o setor com o contrato assinado pela FETESA. É que não se pode comparar, não é comparável. E quando estamos a falar do setor vestuário, de um contrato assinado pela FETESA, que foi denunciado com aviso de caducidade, estamos a falar de 118 mil trabalhadores. É disso que estamos a falar. E, portanto, não é comparável. E, portanto, quando falamos nas convenções, elas, em 2015, por exemplo, 34 convenções das 116 a 134 são contratos paralelos. E nem todas têm o mesmo peso em relação àquelas que não são publicadas. E isto não pode deixar de ter sido em atenção. O mesmo em relação à cobertura, daqui decorre, portanto, em relação à cobertura dos trabalhadores. Por outro lado, também, estou a acabar o tempo, é? Por outro lado, também, em relação às portarias de extensão, é importante e, naturalmente, nós comungamos das posições que têm sido colocadas em relação às portarias de extensão. Mas, atenção, é que isso por si não resolve o problema. Porque para haver portaria de extensão tem que haver negociação coletiva e tem que haver acordos. E, portanto, esse aspecto é importante, mas é um aspecto muito, muito limitado se não houver, de facto, a negociação efetiva que altere a situação que nós hoje estamos. E daqui agora decorre algumas questões. Que saídas para este problema? Bom, nós pensamos que tem que haver saídas, mas a saída não pode ser, por exemplo, como o representante da Confederação do Turismo disse de manhã, que veio contrapor à dinamização, porque todos falamos na dinamização, mas ele veio contrapor a precarização, porque veio defender um exemplo, ele deu um exemplo, contratos de 2 anos, e depois ao fim de 2 anos acaba, e depois as partes, isso é precarizar, isso não é dinamizar. Esta não pode ser, naturalmente, a saída para este problema, mas também não pode ser a saída com outros exemplos que foram aqui colocados. Agora, o problema que nós temos é este, o Sr. Ministro reconhece e até disse que não compreende como, depois de instituir o regime da caducidade, houve acordos e depois de haver acordos as empresas vão fazer denúncia. Então, se não percebe, tem que agir. Este é que é o problema. Então não é verdade, já com este governo, estão a ser feitas denúncias e estão a ser publicados de aviso de caducidade. Não é verdade, é verdade. Então, se reconhece, como é que vai agir? Tem que agir. Este é que é o problema que nós temos. E, portanto, outra questão. Falou-se aqui, porque não está aqui na mesa a administração pública. Está bem, não está na mesa, mas temos de falar sobre isso. Então não é verdade que a negociação na administração pública está bloqueada. Não há, de facto, negociação. É uma farsa desde há muitos anos.
Então, mas se a gente quer mudança, tem que atacar logo os problemas, tem que haver negociação da administração pública. Este é um passo que este governo deve tomar rapidamente. Até a propósito das 35 horas de trabalho. Então não houve acordos que os sindicatos fizeram com entidades públicas, autarquias, entidades públicas, em relação às 35 horas. Então o que é que está à espera relativamente a isso? E, portanto, não basta reconhecer, tem que se agir relativamente a estas matérias. E, portanto, para terminar, dizer o seguinte: nós, de facto, não vou repetir, isto foi dito de manhã, mas é muito importante. Ou se encara a negociação coletiva com um instrumento importantíssimo, não só para regular as atividades, os negócios, etc., mas também como um instrumento fundamental de coesão social das sociedades, ou se encara assim, ou então isto não se vai alterar grande coisa. E para se entender que é assim, tem que haver medidas rápidas, urgentes, em relação à revogação do regime da caducidade e também em relação à reposição do regime mais favorável para os trabalhadores. Por último, o professor Daniel Bessa disse, enfim, invocou aqui o Lenin em relação a fazer. Pois, mas o Lenin também tinha resposta, não é? Ele dizia agir sempre com o pressuposto, aprender, aprender, aprender sempre. E por isso talvez este seminário ainda sirva de alguma coisa. Obrigado.